Fala pessoal, aqui é o Pena e hoje estou com mais uma parceria com o X-Reviews, site especializado em review junto com tutorial de diversos tipos de jogos. No review de hoje eu trago Soul Wars, que é para aqueles que curtem jogos com deck building focado no combate. Eu fiz o review dele no X-Reviews, o link está na descrição, dá uma olhada lá. Ele foi produzido pela Shinobalo, sendo esse o primeiro jogo da empresa, enquanto a publicação fica a cargo da Shueisha Games, responsável por jogos como Oni, Road of the Mindless Oni e Arcane of the Paradise, The Tower. Seu lançamento inicial foi para mobile, tanto para o Android como o iOS, recebendo port posterior para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e para o PC pela plataforma da Steam e da Epic Games, somente em mídia digital. Mas sem mais delongas, vamos nos aventurar no futuro caótico onde nem a morte é mais certa. No futuro não muito distante, a tecnologia avançou ao ponto de conseguir digitalizar as almas dos seres vivos. Nesse cenário, acompanhamos Giacomo, que trabalha junto com a agência OED na luta contra os seres que entram no nosso mundo a partir de portais, enquanto ele procura por um conhecido do seu passado. Enquanto a premissa do jogo é relativamente interessante, o foco aqui é mais nos combates, deixando o desenvolvimento meio corrido e muita informação precisando ler por fora da campanha, conforme desbloqueia elas nas missões secundárias e acessando outros menus. Esse é um RPG por turno que utiliza o sistema de cartas para montar os ataques durante os combates. A exploração do jogo é relativamente simples e direta, puxando o estilo visto nos jogos de mobile, simplesmente indicando o movimento entre os pedaços da região que está explorando, clicando entre diversos pontos que podem aparecer nesses locais, mas infelizmente impossibilitando a navegação mais livre do personagem. Isso também é mostrado no mapa geral, selecionando apenas as regiões que liberam conforme avança na campanha. O ponto forte aqui são os combates e a customização dos personagens, tanto na construção das cartas dos comandos, como nos equipamentos para cada um deles, dando uma boa liberdade de como pretende montar seu time, mesmo que basicamente cada personagem tem uma preferência para alguns tipos de ataques. As batalhas seguem que muitos jogos de RPG com carta mostra, aparecendo aleatoriamente os ataques básicos de cada personagem e conforme as suas ações, te permite a combinação desses comandos para usar especiais mais fortes. É possível criar combo entre os ataques dos personagens, usar técnicas fora das cartas para te auxiliar e até mesmo o uso de transformação para facilitar um pouco em certas batalhas. Além disso, temos um parceiro que auxilia no combate com técnicas de suporte, que salvam nos momentos mais apertados. A evolução dos personagens é baseada no uso e melhoria dos Soul Drivers, que libera as novas combinações de cartas, como também melhora os status dos personagens. Aqui é o maior ponto de customização do jogo, já que tudo depende de como você melhora eles. Enquanto comentando no vídeo parece ser simples, muitos combates forçam bastante o jogador a adaptar sua estratégia para passar de certos desafios, o que agrada bastante quem gosta de partidas mais difíceis. Os gráficos são todos em pixel arts, que mesmo que utilizando vários inimigos apenas com mudanças de cor e seguindo um estilo um pouco mais simples do design geral dos cenários e dos sprites, ainda agrada bastante quem curte esse estilo de gráficos. Em contrapartida, temos uma boa quantidade de ataques para os personagens, sendo bem feitos e que chamam bastante atenção pelos movimentos e efeitos usados na execução deles. No mundo básico, as músicas não seguiram o padrão retrô dos gráficos e não usaram os chiptunes, trazendo uma coletânea de músicas bem legais e agitadas para os combates, só falhando um pouco no loop delas, ficando sem áudio por alguns momentos antes de reiniciá-las. Como já disse de esperar, também não temos dublagem aqui. Não afeta a diversão, já que o foco do jogo são os combates, mas é sempre bom avisar para aqueles que fazem questão disso nos jogos.
jogo não oferece o New Game Plus, mas em compensação traz um pós-game repleto de desafios que não se encontram na campanha principal, aqui sim forçando bastante os jogadores a se adaptar às diversas situações e batalhas bem difíceis. Essa parte é totalmente opcional e não afeta o desfecho da história, mas o conteúdo encontrado aqui segura aqueles que curtem desafios extras, tendo alguns extremamente difíceis de concluir. A campanha principal é relativamente curta, tendo cerca de 10 horas para finalizar depois de entender como funcionam os sistemas do jogo, mas a lista de conquistas dele é bem trabalhosa, exigindo um build enorme e exploração do pós-game que dá bem mais de 4 vezes do tempo da campanha normal. Entre os mais complicados temos fechar o portão com Demonium, fechar o portão do Soul Prison e conseguir 10.000 pontos num portão anômalo. Em resumo, Soul Wars traz um RPG com montagem de deck bem interessante e com umas boas mecânicas que vão agradar até mesmo os novatos no estilo do jogo, tendo uma grande variedade de ataques e combinações, forçando bastante a estratégia do jogador para conseguir passar em certos desafios. Mesmo com uma campanha mais simples e sem uma história muito profunda, é um jogo que segura bem o jogador durante a história base e para aqueles que gostam de desafios, traz um pós-game extremamente desafiador, com mais do triplo de tempo da campanha normal para explorar e montar um time poderoso. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!